Olá, seja muito bem-vindo e hoje com outro assunto mega interessante, uma convidada para lá de especial. Hoje nós estamos com a doutora Nájila. Você não pode perder, gente. É um orgulho fantástico recebê-la aqui. Vamos conversar hoje sobre essas questões e a importância, da terapia nutricional na UTI. Funciona, né? Lidar com pacientes graves. Oi, Ah, meu Vanessa. amor, tudo bom, querido? Peraí, Eu não tudo estou bem? lhe vendo só. Ah, agora Pronto, entrou. Olá, tudo bem? como vai você? Tudo bom, e você? Saudade. Ai, eu tô com muitas saudades das nossas viagens de aeroporto. Ah, não tem saudade de aeroporto mais, não. Olha, Nájila, eu brinco que o Covid me deu um presente, que há 8 anos eu falo que ia desacelerar, que ia parar de viajar e não parava. E agora eu não tive Ah, isso opção. eu sei. Hum. Então eu falo que eu recebi esse presente, assim, tive que parar. E adorei, curti, desenvolvi os projetos que há 4 anos estavam engavetados. Bem legal aqui. A gente vai melhorando, né, algumas coisas. É porque senão a gente fica naquela loucura de viagem, né, Vanessa? Demais, demais. Ainda mais assim, 25 anos fazendo isso, né, Nájila? Só para você eu fiz 12. Você já estava. 12 anos, Nájila, que lindo, meu Deus, gente. 12 Mas anos. olha só, antes da gente começar, eu vou Hum. pedir que você fale um pouquinho sobre você. Eu sou suspeita, né? Eu vou apresentar você, mas eu queria que você contasse rapidamente a sua história, porque eu acho essa profissional fantástica, gente. Ela é Ah, polivalente, obrigada. atua em diferentes áreas, tem uma experiência hospitalar fantástica. E o que eu mais me encantei, Nájila, não sei se isso fica claro na nossa amizade ou se eu já disse, então eu declaro nosso amor agora, é justamente que ela veio da prática, É verdade. se colocou sempre como líder em aprendizado, sempre com muita humildade. Eu faço questão de dizer isso porque eu conheço pessoas que trabalham com ela e a posição dela. E, não satisfeita, foi para a ciência, agregou conhecimento, títulos, manteve a prática. Então, quando ela ensina a gente, é dona de uma didática ímpar e que traduz a coisa que eu mais acredito, que é a experiência clínica com embasamento científico. Então, assim, ó, se eu nunca me declarei para você, só diga que aceita. Não, não, eu acredito sim, você sempre valorizou muito o meu trabalho, não só você como a Denise Mafra, senão não estaria aqui, né? Ela é também uma que sempre acreditou, que sempre me incentivou, devo também muito a ela, porque né, a gente sabe que ela sempre estava ali. Eu dizia que nunca ia fazer doutorado, vai lá, mas tu vai. Você também diz sim para ela, você nunca mais pode voltar atrás, né? E é tri importante isso, Nájila, sabe? Eu acho uma Sem delícia, não dúvida, desmerecendo outros caminhos, gente. Cada um tem o sem seu, não é isso? dúvida, sem dúvida. Né? Não é A gente isso. sempre se aliou, né? O que eu acho muito importante é que eu acho que a nutrição tinha que aprender a se aliar mais, né? Isso. Para a gente poder. Nós temos um poder muito grande, né? E eu acho que isso tem que ficar muito claro que se a gente parar de ficar competindo tanto e se unir mais, o nosso trabalho vai ter cada vez mais força. Porque quando a gente fala, eu não estou falando a Nájila, não estou defendendo a Vanessa, o Anájila, eu estou defendendo a A nutrição, né? Eu estou nutrição. colocando a nutrição porque é ela que é cada vez mais reconhecida e o papel dela a gente está vendo isso, É né? isso mesmo. E é isso que a gente vê e precisa cada vez mais resgatar, inclusive,
os mecanismos e ferramentas que nós temos de trabalho. Ontem, no Atende Nutri, eu fiz um treinamento, um atendimento, Deixa eu do botar início aqui a ao luz. fim, para a gente poder justamente conversar, né, um pouco sobre a nutrição e como é o atendimento Entendi. na hora. E aí eu foquei, claro, especificamente nos nutrientes que eram necessários para aquele atendimento. E eu comento muito no grupo, cuidado com modismos, gente. Sem dúvida. De não calcular. Vamos trabalhar baseado em ciência. Mas eu não falo nem esses modismos extremos. Mas eu digo daquelas situações assim. Por exemplo, você pega um paciente obeso ou com transtorno, obcecado com peso, balança. É legal a provocação e trabalhar com ele outros gatilhos que não do peso. Dieta, realmente, ninguém come a mesma coisa, então é importante sermos maleáveis, termos criatividade para. Aliás, falando em paciente obeso na UTI, a gente acaba ouvindo várias situações que são muito tristes para esse paciente, né? Eu imagino e quero que você nos conte um pouco, sim, sobre essa experiência. Mas onde eu ia chegar, Nájila, é que eu fico apavorada de ver assim, profissionais na pós-graduação que não sabem fazer um balanço energético, não sabem calcular um suplemento, não sabem calcular um micronutriente. E aí, como é que você vê esse cenário de não vamos calcular nada, principalmente para um paciente hospitalizado? Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar, meu nome é Nájila Farage, né? Eu já sou formada há 38 anos e sempre trabalhei em prática, primeiro com doença renal crônica, mais nessa parte de ambulatório no hospital público, e depois eu fui trabalhar no hospital de grande emergência, que eu caí de paraquedas, né? Nos pacientes críticos, que eu chorei mais uma vez. Mas foi um aprendizado enorme, né? Trabalhar numa emergência, em UTI, em neurocirurgia, com paciente de trauma. Foi um grande aprendizado quando naquela época a gente ainda podia se aprender muito e ter recurso nas instituições públicas, né? Bem, você falou sobre micronutrientes. Na realidade, né, Vanessa, a gente quando trabalha com doente crítico, é muito difícil você atingir, né, metas para eles e atingir até as metas, principalmente de micronutrientes. Quando a gente consegue atingir a meta de macronutrientes, a gente já tem que estar dando pulos de alegria. Porque o doente crítico, ele é muito instável, como a gente fala, crítico, né? E o que eu observo é que hoje, se você não tem uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional, Vanessa, é muito difícil você ter essas metas sendo atingidas e o olhar do profissional nutricionista, que ele é muito específico e muitas vezes não se dá tanta importância assim à nutrição, né? Parece que ela fica jogadinha um pouquinho lá para o lado, porque cada profissional tem o seu papel e está preocupado em atingir os objetivos do seu, né? Eu não sou enfermeira e estou preocupada com a nutricionista ou vice-versa. Então, é muito importante, né? E cada vez mais as publicações vêm colocando que o nutricionista na UTI é onde são os locais que, quando tem um nutricionista, é onde você mais vai conseguir atingir metas estipuladas para aquele paciente, né? Porque nós, profissionais nutricionistas, é que vamos calcular o que você falou, pelo menos os macronutrientes, né? Ou como talvez, diz o nome, macro. Nájila, que é uma coisa que e a gente vai tentando... Um nutriente importante, pegar aquilo que é mais importante
e focar na situação, na patologia de base, no quadro clínico e na situação emergencial. Sim, né? Para você saber se vai ser necessário, né, atingir ou não. Porque nem todos os locais, a gente sabe disso, fazem todas as avaliações bioquímicas que poderiam ser realizadas, mas nem em todos os lugares, até porque é muito custo muito caro, né? Então, alguns realizam, outros não. Perfeito. Mas, na realidade, quando tem um nutricionista, é quando a gente consegue, pelo menos, atingir essas metas. Porque nós é que conhecemos as fórmulas, né? As especificidades dessa fórmula. E, na realidade, a gente faz uma prescrição. E a gente faz uma prescrição nutricional, que é tão importante quanto as outras. E saber interpretar esse paciente junto com a equipe multidisciplinar, a gente consegue dar prioridade até a um micronutriente, quando a gente vê que clinicamente ele está precisando, né? A gente já vê que isso é necessário, mas aí você tem um profissional para discutir isso, porque muitas vezes isso fica perdido, né? Exato. Não, o Guilherme é um amigo, ele quer fazer uma pergunta, pode fazer. Por favor, gente, qualquer um de vocês perguntem, só deixa eu pedir uma coisa. Tem uma bolinha aí com uma interrogação. Façam ali a pergunta, que daí a gente consegue ampliar ela para todos. E as pessoas vão entrando e às vezes foge a atenção. Desculpa, viu, Guilherme? Pode perguntar, fique muito à vontade. Como é que é mais profissional multidisciplinar nutricional? Não, a equipe multidisciplinar, Guilherme, a equipe multidisciplinar é o médico, enfermeira, porque ele não é da área, é médico, é enfermeiro, é o fisioterapeuta, é a nutricionista, é o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, todos esses profissionais, terapeuta ocupacional, todos esses profissionais, eles são muito importantes num paciente crítico, né? Então, até para você, o fisioterapeuta me ensinou muito na minha profissão, porque muitas vezes eu estava lá querendo mandar ver na nutrição, ele, calma, você está interferindo no meu trabalho, né? Olha, então, cuidado, porque agora, quando for chegar a hora de você evoluir a dieta do paciente, para a gente chegar onde você vê que é necessário, eu vou te dizer que ele está preparado para isso. Olha que bacana. Porque ele fazia fisioterapia respiratória. Muitas vezes, se a gente começar a trabalhar, né, oferecer energia demais, pode atrapalhar ele. Não, então, é isso que a gente... vai atrapalhar, volume, frequência, texturas, né? Isso. Então, tudo isso, a gente tem que estar engajado, e a gente sabe, Vanessa, que hoje o mercado ainda é deficiente desse profissional. Especialista que trabalha em UTI, né? Isso ainda é uma Nájila, lacuna. Você sabe que essa coisa de eu ser visionária, a gente paga um preço caro, né? Sem dúvida. Você sabe que eu lancei o curso de nutrição hospitalar na época da UGF. Então, foi antes de 2011. Nossa. Nós não fechamos, turma. Não havia público interessado em trabalhar em UTI. Acredito. E eu nem falei em UTI. Tinha um módulo, mas ai, que bom, Guilherme. Eu quero chope. Entendi. Mas hospitalar, entendeu? Não teve um público quanto a isso, né? E ao mesmo tempo, tu vê, na nossa pós-graduação, a gente consegue fazer algumas pinceladas. Tem o módulo de nutrição interal e parenteral, tem o módulo de nutrição hospitalar, que já foi uma inovação para pós-graduação, né? E aquelas doenças hipermetabólicas, até que eu dou aula, né? E a gente vê que realmente é uma lacuna que tem. E parece porque assim, o doente, ele vem como nome discrítico, ele tem várias alterações, ele não tem só uma. Então, quando a gente pensa, né, a gente tem que pensar num todo, quais são as prioridades naquele momento de você tratar.
quais são as prioridades que você vai ter que dar naquela fórmula, porque isso é muito cuidadoso. Se a gente parar para pensar, um nutricionista de UTI tem até uma publicação que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Guilherme Duprá, ele é especialista em UTI, ele é do Hospital de Brasília. Ele fala, ele demora 45 minutos para cada paciente. Como é que as pessoas dizem para avaliar, se você parar para pensar em tudo que ele tem que fazer, os protocolos que nós devemos, né, preencher, você demora 12 horas, o plantão inteiro, você não tem tempo, se você parar para pensar, nem para almoçar. Mas isso não é feito. Por quê? Porque não dá tempo e a gente não tem profissional suficiente para ter essa dedicação que o indivíduo crítico merece. Eu vou fazer uma provocação, talvez. A gente não tem profissionais o suficientes, eu arrisco dizer que a gente não tem investimento suficiente para parte de estrutura, equipamentos, porque a gente está falando aqui, muitas das vezes não dá tempo hábil nem de pedir tudo. Mas aí eu chego lá como nutricionista, eu vou pedir um mapeamento metabólico, um mapeamento de micronutrientes. Não existe isso, Nájila. Não dá tempo para isso. Não tem verba para esse tipo de exame mais específico que o nutricionista solicita. Então, mas não tem nenhum nutricionista. Às vezes o nutricionista só passa correndo, copia a prescrição do médico e vai embora, porque ele tem 90 doentes para ver. Né? Você, para poder sentar e fazer parte só daquela equipe e estudar, né, as alterações que aquele indivíduo está passando, para você fazer até um mapeamento, você tem que parar, né, Vanessa? Você tem que parar, você tem que estar ali na cabeceira, você tem que estar observando os detalhes. Então, assim, a gente não tem nenhum profissional que dirá fazer um mapeamento. Né? Hoje, a gente tem muitos protocolos que devem ser preenchidos e muitas vezes não são preenchidos. Então, não são preenchidos porque não dá tempo. Né? E a gente hoje vê, por exemplo, já uma publicação daquele estudo É Forte, né, de 2019, que ele fala da diferença, da evolução tendo impacto na morbimortalidade, principalmente mortalidade do paciente, quando você tem uma nutrição padrão do hospital, e quando você tem uma nutrição que é baseada nos protocolos e você dá assistência adequada a esse paciente. Qual a diferença que a gente tem? Então, a gente vê que, por exemplo, até mesmo a PCR, né, que pacientes são muito inflamados. Então, que a gente, depois de 100, uma PCR... deficitário. Pois é. Então, assim, o PCR do paciente depois de 100, quando chega a 100 e pouco, a gente sabe que o valor de normalidade é 0,3, só para a pessoa poder ter essa noção, né? Menos do que 0,3. Então, o paciente chega a 100, mais de 100, a gente vê que a nutrição já não vai mais ter valor naquele momento. Então, a gente também tem time para agir, né? E quando a gente tem paciente de 50 a 100, a gente tem resultados muito bons. Então, assim, nutrição não é só o médico que tem o time da cirurgia, o time para tratamento, né? A gente também tem o nosso time, a nutrição, para ela ter um efeito no doente crítico. E, infelizmente, a gente ainda não vê, né, essa requisição e essa dedicação única do profissional nesse serviço. Só alguns têm serviços de excelência, né? A gente tem alguns nomes aí de referência em equipe de terapia nutricional, de como nutrição, que são maravilhosas. Mas, Nájila, não é a maioria, é a minoria. Tá? A que você atribui isso? Porque, por exemplo, vou ter uma ousadia aqui, né? Eu nunca vi um nutricionista presidir a Sociedade Brasileira Genteral e Parenteral. Sim, porque é proibido, e parece né? ser um assunto tabu quando eu toco nele. Eu deixei de ser convidada em um congresso em São Paulo, de grande relevância e importância, porque eu trouxe esse questionamento,
sabe? Numa mesa redonda, E ele é pré-conversa. sustentado, na realidade, a gente sabe que basicamente a 80%. sociedade é sustentada por nutricionista, né? E aí, Mas entendeu? aí a gente vai ter que ir muito longe nessa discussão, né? Como eu acho até que é uma profissão, aí é basicamente muitas vezes de mulheres, a gente nem sempre, a gente vem com uma história aí com um ranço de que a gente não sabe fisiologia e a gente fica com medo de discutir, a gente fica com medo, né? Então isso faz com que você não, como é que eu vou dizer, não vá evoluindo a ponto de buscar, né, o seu espaço no local. Então a gente tem nutricionistas que são ótimas, mas se a gente tem nomes maravilhosos, mas a gente ainda bate de frente com essas situações. Eu diria, vou usar uma palavra que está até desgastada, mas precisa se empoderar, né, e se apropriar do espaço. Né? Mas você tem que ter condições disso. Enquanto a gente tiver, as pessoas tiverem medo, enquanto a gente, assim, a profissão tiver medo, fica difícil você ter um local, né? Porque eu sempre digo, eu briguei muito, botei dedo na cara do médico. Nossa, vocês nem não sabem dar missa um terço. E assim, todos eles passaram a ser meus amigos, trabalharam junto, mas estudar. E é por isso que eu digo que eu gosto muito da tua atuação. Ela fala isso porque a Nájila realmente é briguenta, mas é o que eu conversei antes. Nesse sentido de defender o que é certo. Sim, sim. Não é e quando eu sei. Não. Quando eu sei, eu vou. Agora, quando eu não sei, eu fico quietinha e vou lá buscar saber, buscar conhecimento. Então, assim, não, nossa, quantas vezes as pessoas me perguntavam. Oi, desculpa. Não, pode falar. O meu áudio, Fabiana. Oh, meu Deus, para aí então que eu troco de lugar. Vamos ver se melhora. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme. Vai tomar o chopp já, né? Só que eu não vou dar. Eu acho que explica pra gente um pouquinho, para quem não conhece, né? Se pudesse resumir essa importância do que o profissional de nutrição faz na UTI e para entender, Nájila, que eu gosto muito de chamar a atenção a isso nas aulas, quando eu vou dar oncologia ou obesidade mesmo, que a gente vê muita condição clínica e hemodinâmica de pacientes graves, que é angústia, sofrimento. Esse paciente não está num spa. A primeira coisa, Vanessa, que o nutricionista tem que entender que paciente crítico, ele tem que ser avaliado. Ele tem que ser avaliado nos parâmetros nutricionais. Você tem que ter protocolos para preencher, né, para você acompanhar esse paciente. Então, o risco nutricional, se ele tem prognóstico de ficar mais 2 dias, mais do que 2 dias, numa UTI, ele já é risco nutricional, né? Perfeito. Então, assim, se é um paciente que está muito... na UTI com o estado nutricional comprometido, né, Nájila? Porque... Nem sempre. Porque quando você tem um paciente de trauma, ele muitas vezes está eutrófico. Vamos supor, é um rapaz. Perfeito. É um rapaz que está eutrófico, que bateu com o carro. Ele não vem de risco nutricional hoje. Apesar mas ele já... da desnutrição clínica ser uma prevalência, é verdade. Não pode generalizar. Exatamente, ele vai ficar desnutrido dependendo, isso daí não tem como, né? Principalmente se ele inflamar e tal. Então, assim, ele é totalmente diferente de um idoso que já chega desidratado, comprometido, fazendo uma ira pré-renal, entendeu? Perfeito. Ele já é crônicas. E outras comorbidades, porque esse já entra nesse nível que você está falando.
né? Então, assim, isso é Perfeito. só um exemplo desses dois extremos. E são eles que estão ali nas unidades de terapia intensiva. E Claro. a gente precisa, né? Isso quando não vem com várias comorbidades associadas. E você tem que fazer avaliação nutricional. Se ele tem por exemplo, normalmente os bons hospitais, eles têm uma cama-balança. Então é importante para a gente avaliar se é alteração de volume hídrico, porque você também vai ter que, né, controlar a densidade dessa fórmula. Se ele é um paciente que está perdendo muito peso mesmo, né, só a parte hídrica dele, avaliar a parte bioquímica. Então, por exemplo, a gente vê isso no hepatopata. Muitas vezes a pessoa está muito mais com a disfunção do órgão prevalente ali do que a desnutrição em si, né? Então é mais metabólico que vai evoluir com mais complicação. Então, qual utilizar a triagem? Bom, Fabiana, normalmente a gente tem utilizado o NRS, né? O Nutritional Risk Score, o NRS 2002. Ele tem sido utilizado bem largamente. Como um padrão Todos. em nível nacional, até eu diria. Não é só no Rio, não, gente. É Ele até é indicado. internacional também. Ele é indicado Internacional também. como parâmetro, né? Porque assim, ele contempla, na realidade, a idade, né, que é muito importante, e a gravidade da doença, porque outros protocolos não contemplam gravidade da doença. Então, eu gosto muito dele, mas existem outros que são validados, que você também pode usar, né? Eu, de mão, eu já uso muito sempre o NRS 2002. Embora ele tenha sido feito na Dinamarca, né, num local tão pequeno, mas as questões que ele aborda são mundiais, né? Mas eu quero dizer, mas ele é proposto internacionalmente pela própria Com certeza. Aspen, né? É proposto como padrão. A Aspen com a Espen, todos eles, né? E a própria Braspen também aqui recomenda. Assim, então, assim, a gente tem que fazer um protocolo de triagem, a gente tem que avaliar quais são os parâmetros, até antropométricos, que são viáveis da gente fazer naquele indivíduo, né? Eu costumo brincar muito que a hora do banho é a hora que a nutricionista tem que estar ali na beira do leito, porque você vai ver pele do paciente, se ele tem risco de abrir uma lesão por pressão, como estão as fezes desse paciente. Eu falo, o nutricionista tem que ver cocô, tem jeito. Perfeito, né? Você tem que saber como tá. Então, assim, você tem que estar à beira do leito. Eu digo que a hora do banho é a hora que a gente tem que estar ali. Porque a hora que, de repente, você pode fazer uma avaliação que você acha que é importante e dá para fazer, né, para você acompanhar ele com ele mesmo. Você tem que ver a parte bioquímica, você tem que prescrever a dieta, você tem que ver a tolerância, quais são os sinais que esse paciente tem de intolerância pela dieta. Gastrointestinais, redução de capacidade funcional. A gente estava falando de imunidade e eu falo que é o quadro todo do estresse metabólico, né? Isso. Por exemplo, o paciente não está ali para falar para você, olha, eu estou com fome, olha, eu estou com dor, eu estou com cólica, ele está em coma. Né? Então é lógico que você tem que estar ali junto com o médico também, porque é o médico que vai avaliar, né, essa parte aí clínica. Sim. E vai trocar informação com você. E aí você vai ver qual a melhor fórmula. Então, Nájila, isso tudo tem uma demanda de tempo. Você acha que chega-se a fazer uma avaliação de perímetro braquial e panturrilha? Depende do paciente, Vanessa. Alguns eu acho que valem a pena você fazer isso. Eu acho que tem alguns pacientes que não têm alteração assim tanto do metabolismo hídrico, né? Então, que não tem assim esse comprometimento, você pode fazer, mas tem outros que não vai ser necessário. Você vai ter que usar outros parâmetros de avaliação. Eu acredito que sim, qualquer critério de avaliação tem que passar por um filtro, né? Mas o que os alunos comentam muito na pós e que trabalham em hospital é que algumas coisas não entram
nesse padrão de uso para recursos do nutricionista, por exemplo, né? Olha, entra assim, eu tive um paciente que foi uma coisa muito bacana, um exemplo bem do que você está falando. Ele tinha DPOC, diabético, para você ter uma ideia estimativa de peso dele, porque não tinham pesado ele e a gente teve que fazer por estimativas. E a estimativa não era tão longe do que ele realmente deveria estar, não, né? Ele pesava 38 quilos com 1,70. Ele estava assim, ele era um esqueleto em cima da cama. Quando olhei, eu jamais pensei, eu falei assim, nossa, o risco dele sobreviver é nulo, né? Mas não. E a gente foi acompanhando. Eu pensei muito igual a isso. Qual a vantagem de estar fazendo essas medidas? Foi surpreendente, porque a gente foi acompanhando quando ele conseguiu tolerar, ele foi atingindo as metas, ele saiu para a enfermaria, ele ganhou 20 quilos durante a internação dele. Então, assim, eu consegui avaliar a melhora dele, ele depois acompanhou, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, para que eu vou fazer isso? Ele não tinha distúrbio de volume, eu consegui acompanhar ele, até porque a fisioterapia também, conforme ele foi melhorando, ele foi avançando, eles também foram evoluindo, né? E foi um dos casos que foi muito interessante, mas eu acho que vale a pena, né? Agora, realmente, quando o paciente não pode se mobilizar, não tem condições de ficar numa posição, tem distúrbio de volume hídrico, você vai buscar outros parâmetros de avaliação, né? Como a bioquímica, a tolerância dele. Então, você vai ver outros recursos, tá? Perfeito. E preocupante. E preocupante, sem dúvida. E tá discutindo com a equipe, né? Eu acho que a gente tem que estar ali avaliando esse paciente. Eu já vi muitas vezes, né? Paciente com alta dose de noradrenalina, você acha, então, nutricionista querendo nutrir. Que o profissional traz. Mas não é protocolo, eu não consigo acesso, eu não consigo fazer avaliação dessa forma. É um pouco conformismo, talvez, né? Porque ela também tem que porque todo mundo tem medo. Né? Entendi. É um desafio, viu? Olha, eu vou te contar um caso que foi muito interessante. Foi num final de semana, uma vez, num plantão, que eu sempre gostava de chegar bem cedo no plantão no fim de semana, porque eu tinha muito paciente para ver, e os pacientes críticos era onde eu demorava mais tempo, né? E aí eu passei logo primeiro no CTI, fiz minha calma, avaliei, vi tudo que eu precisava ver e até fiz umas evoluções. Alguns pacientes eu até zerei, porque eu vi que a evolução do médico durante a noite já me mostrava que eu não deveria liberar a dieta para o paciente, né? Perfeito. Bom, e aí fiz tudo aquilo. E aí chegou um enfermeiro para mim no elevador e falou assim, eu já tinha saído de lá, já estava vendo, e disse, olha, a médica já saíram as prescrições. Aí eu falei assim, tá, tudo bem, eu também já fiz as minhas. Depois eu vou lá e vou discutir com ela, porque essas prescrições eu já estão prontas. Aí ele olhou para mim e falou, mas como, você não vai lá para ver a prescrição? Eu falei, não, agora eu não vou lá para ver a prescrição, porque eu estou fazendo outras coisas. Depois eu vou lá discutir alguns pontos com ela, com a plantonista, que eu já tinha observado, já tinha lido, eu acho importante. Ele ficou danado, né? E aí ele foi fazer fofoca para médico, olha só. Olha que coisa! Aí daqui a pouco mandam me chamar no CTI. No microfone. Eu tinha que comparecer ao CTI. Então fui eu, né? Aí sentei com ela, comecei a conversar com ela, mostrar. Aí ela falou assim, gente, que legal! Peraí, perfeito, suas colocações estão... Aí a gente começou a rir, aí por acaso ela conhecia a mesma pessoa
que eu conheci uma outra médica e já ganhou mais confiança. A gente passou juntas, aí eu falei o porquê, que eu já tinha feito as minhas prescrições, coincidiu tudo com a prescrição dela. E aí ele ficou danado, o enfermeiro, Sim. porque eu não copiei. Porque eu não copiei. Mas Nájila, é o que eu digo, eu lembro que eu trabalhei com muito tempo em hospital, né? Mas também faz muito tempo já que eu não trabalho, porque eu sou técnica em nutrição e já tenho 30 anos de carreira. E foi um trabalho no Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre, com pacientes com SIDA, numa época em que eles atingiam naquela época, então, um índice de óbito, de alteração imunológica, altíssimo. de peso altíssimo. Hoje eles têm outros comprometimentos por causa das comorbidades causadas pela medicação. Então, as pessoas não têm noção do que é essa memória de ter pacientes com 40 quilos, enfim. A gente tem, né, Vanessa? Tem. Perdeu-se na história isso, tá? Isso. Verdade. Mas foi. E era isso. E eu fui parar no mestrado e doutorado da USP porque um médico me convidou pela curiosidade, pela imposição, acho que sempre com educação, mas a gente tem que se impor, né? Sim, não, eu preciso resolver isso dessa forma. E aí que ele me convidou para ir. Meu trabalho foi apresentado num congresso e eu acabei, enfim, sendo convidada para fazer a prova de seleção em mestrado e doutorado posteriormente. Mas isso sim, é importante essa motivação, que quem nos ouça busque, que a gente ouve muito assim, isso do aluno, da conveniência. E mas aí só eu vou você está numa provocação. Isso não confunde por conta do nutrólogo? Fala pra gente um pouquinho sobre o papel desse profissional. Esse profissional, ele é importante. Eu até também já tive os meus preconceitos, né? Lógico. Mas a gente vai entendendo que o nutrólogo, ele pode estar ali sendo seu aliado, porque dieta, prescrição, avaliação nutricional, somos nós que fazemos. Só vamos tirar, né, desse profissional, da nutricionista, se você não fizer. E o que ele Mas, faz, na realidade, o médico, ele vai avaliar ele vai avaliar com você a parte clínica desse paciente, a tolerância, ele vai ver a importância junto com você de pedir essa bioquímica, essa avaliação metabólica. Tá? Então, assim, a gente tem que se associar a ele, mas eles não são comuns, né? Nas equipes de terapia intensiva, mesmo na multidisciplinar de terapia nutricional, não é muito comum a gente tê-lo, né? Mas ele é importante junto conosco. Na hospitalar, sim, eles respondem bastante, na UTI, não. Não responde. Na equipe, não. Assim, eu vou te ser sincera, nesse tempo todo que eu estou no hospital, eu nunca vi nutrólogo. Ou ele estava na equipe, tá, de terapia, mas assim, eu não costumava vê-lo no hospital, não. Eles ficam mais a nível de consultório, né, clínico. Mas ele, quando se especializa nessa área de paciente crítico, ele vai somar com você, porque fórmulas, essa indicação, esse instrumental, somos nós que fazemos. E eu acho importante a gente estar junto ali. Eu tenho mais uma pergunta, Nájila, para alguém com tanta experiência. Olha, eu aqui tirando as minhas curiosidades. Gente, mandem as de vocês também, viu? Porque nós estamos com Deus aqui, presta atenção. Nájila, socorro, que fórmulas, isso? E me chamou a atenção uma coisa, a pressão da indústria farmacêutica e esse ciclo vicioso de aquisição, como fica isso, né? Porque eu me lembro assim, ó, e sendo bem prática, né? E eu sou muito prática. É o que eu tenho, eu trabalho com o que eu tenho, né? Nós somos de uma geração que a gente colocava... Se vira. Óleo de soja, nem sei se eu posso dizer isso tão abertamente, mas
Mas A gente não tinha fórmula. não tinha. Gente, eu me lembro até hoje, eu chegasse uma pesava. albumina, eu já ficava, imagina, Também. que coisa ridícula, albumina. Não, gente, se chegasse uma albumina, Vanessa, eu era uma isso é da pessoa época dos rica. dinossauros que eu chamo. E aí, tá bom, então vamos esquecer os dinossauros. É Jurássico isso. Ah, mas posso dizer uma coisa? Eu hoje, quando coordeno alguma graduação, eu faço o aluno passar por isso, porque o aprendizado... Mas tem que pensar. Isso. Tem que pensar. O aprendizado de você ter que calcular, sabe? É. E entender que isso vai para uma sonda é fenomenal. Mas olha, eu calculo e eu ensino até hoje. Tem que calcular. Tem que calcular, tem que ver qual é a fórmula, o que não, que não tem. É o fabricante que manda na conduta do nutricionista. Não, ele faz... Não, porque eu digo, a gente tem milhões de fórmulas. A partir do momento... Como a gente tem milhões de antibióticos, né? Então, assim, você vai prescrever o quê? Você vai... eu já vou te responder, Fabiana. A gente vai prescrever para esse paciente o que está de acordo com a situação dele. Aí depois você vai escolher a fórmula que você tem ou que você precisa de acordo com a sua prescrição. Não é verdade? E não ficar escolhendo. Conhecer os ingredientes, né? Eu lembro Sem que dúvida. há uns 10 anos atrás, já faz tempo, orientando um TCC com um grupo de transtornos num hospital grande em São Paulo, pacientes de 30 a 40 quilos e que recebiam uma fórmula que tinha maltodextrina. E ela... A maioria A maioria tem, né? E ela eleva o índice glicêmico. E aí, quando eu pedi uma alternativa, foi uma surpresa, sabe? Mas como assim? Não tem açúcar? Não, gente, espera, vamos conversar. Então, Mas aí você tem que justificar, se você souber justificar. Isso é muito legal, né? Porque se você participa, justifica... Gente, eu trabalho muito bem com colegas médicos. Né? Deixa eu só responder. Geralmente, qual a meta inicial da TNE para o paciente crítico? Depende, Fabiana. Depende do paciente crítico. Normalmente, eu vou falar assim de um modo bem geral, né? Bem generalista. Um paciente muito crítico, se ele tiver muito assim inflamado, eu posso começar com 15 a 20 calorias por quilo de peso, né? Ou de 20, no máximo 25, tá? Então, assim, agora vai depender isso daí de muitas variáveis se ele consegue responder, desse paciente. Né, Nájila? Isso é muito importante. Tem que saber, por exemplo, a quantidade de noradrenalina, se está muito hipotenso. Então, assim, tem muitas variáveis que a gente não vai falar, é isso e está acabado, né? Pode variar de 15 até 25 calorias por quilo de peso, tá? Mais ou menos, vou botar assim nessa faixa para você saber que pode ter essa variável. Sensacional. A melhor maneira é a gente ter um calorímetro, né? A calorimetria indireta é a melhor maneira, mas nem todos têm. Qual a infusão da dieta? Entendi a sua pergunta. Fabiana, repete para a gente, por favor. Como assim? Infusão qual a infusão do que? Porque, né, enfim, o paciente de UTI, esse paciente crítico, nós não trabalhamos com alimento, né? Não é o caso, mas só reproduz para a gente, por gentileza, e a gente dá continuidade aqui. Qual a infusão da dieta? Você quer dizer, eu não sei, talvez volume, foi isso que você quis dizer? Você acha que a bioimpedância... Bioimpedância não, Mariana. A bioimpedância num paciente crítico... Assim, a bioimpedância só se for aquela, né? Que você avalia a água intracelular. Então, assim, se ela tiver esse, como é que eu vou dizer?
essa fidedignidade, parâmetros, marcadores, é interessante. Que trazem isso, é interessante. Tem uns maravilhosos, são 80 e poucos mil reais, né, para paciente mais crítico, que aí ele é bem fiel mesmo, ele tem parâmetros para avaliar assim, bem essa parte de distúrbio hídrico do paciente. Aí eu acho que vale a pena, até porque você avaliando esse metabolismo hídrico dele vai influenciar, né? Na terapia dele, muitas vezes a gente não consegue ver isso com outros parâmetros. Então, se for essa super bioimpedância, eu acho que vale a pena, sim. Agora, eu acho muito bom também a calorimetria indireta. Porque, olha, às vezes a gente está oferecendo um pouco a mais e você vê que quando você tem o paciente submetido à calorimetria indireta, às vezes você está dando a mais do que ele necessita. Nájila, e eu vou além, viu? Eu defendo a calorimetria na prática do consultório. Eu fiz um curso na Inglaterra, é bem legal. Com uma equipe da clínica, e elas têm é bem legal. Elas têm um espirômetro para fazer pelo menos um quociente respiratório. Isso é muito bom, porque você vê o que o paciente está queimando a mais, né? Se é proteína, assim, se é gordura. Sabe? Como a gente tem o adipômetro, elas seria têm, bem adequado. Um marcador para insulina, elas têm inclusive aquele que faz vários exames, então já vê colesterol e não é para diagnóstico nosológico, não, gente. Eu falo, pois é. Eu falo que agora não é você isso. sabe que hoje também até o próprio ultrassom para avaliar a fibra muscular do paciente, né? Até no paciente crítico. Por que não? Ele talvez seja mais barato, entendeu? Entendi. Assim, isso pode ser mais barato do que uma calorimetria ou de uma avaliação de bioimpedância, que é muito mais caro, e você consegue avaliar a parte de massa magra desse paciente. Que massa magra a gente avaliando hoje é prognóstico, né? E está subutilizado. E assim, é prognóstico, né? Quando a gente fala de massa muscular, de massa magra, essa melhora, a gente também está trabalhando com prognóstico. E a gente já viu alguns trabalhos, né? Até já saiu um aí, acho que é de 2016, 2018, que eu brinco que é o Pandora, né? Que é eu digo que parece até do Thundercat, que ele fala exatamente sobre padrões nutricionais, né? Protocolos nutricionais, comparando com a PASH, né? Que é clínico, que é a gravidade, mas que é um instrumento clínico. Esse é nutricional. Assim, quando eles compararam um com o outro, o nutricional deu um risco tão bom quanto o clínico. Então, a gente está começando a ter cada vez mais importância dentro dessa instituição dos pacientes críticos que a gente tem que abraçar, né? É nosso. Bom, em ml por hora, realmente, a gente tem que iniciar, Fabiana, com baixo volume para ver se vai ter retorno ou não, né? Então, assim, você vai começar com, de repente, 25 ml por hora e depois você vai tentando atingir essa meta, porque o paciente, ele não fica, a gente vai sair pronado o tempo inteiro, né? Um período que ele vai ficar. Então, é um período que você vai ter que realmente ter um baixo volume nesse momento mais crítico e que, na realidade, esse paciente crítico, com insuficiência respiratória, você não pode nem dar tanta energia assim para ele, né? A verdade é essa, então você nem consegue evoluir tanto. Aí vai ser um outro momento para você evoluir esse paciente. Perfeito, perfeito. Eu acho que 1.500 calorias depende do volume que você vai dar, da tolerância, né, desse paciente. Porque 1.500 calorias você pode dar até em 1.000 ml. Mas será que ele está conseguindo? Há quanto tempo ele está, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que discutir muito com a enfermagem, sabe, Fabiana? Porque eu acho que prescrição de dieta, a enfermagem não pode desligar e nem reduzir. Isso tem que ser discutido com a equipe.
Isso, para mim, é um exercício ilegal da profissão. Eu não faço curativo em lesão por pressão, eu não faço punção de veia, eu não mexo em nada. Eu acho que tem uma disfunção bem complicada aí, que eu acho que tem que ser discutido profissionalmente. Né? Uma pessoa no profissional, a mesma coisa. Será que essa enfermeira, ela não dá a medicação para o paciente porque ela fala para o médico que ela não está de acordo? Eu acho que ela não faz isso, né? Então, eu acho que isso é uma questão muito séria, muito séria. Com certeza. Então, tem que ser discutido, né? O porquê que ela acha que não é adequado dar, quais são os sintomas, né, de intolerância desse paciente assim, para isso. O que está acontecendo? Com todo o carinho e respeito que eu tenho pela enfermagem, ela tem que chegar para outros profissionais e dialogar. Ela não pode discutir. Suspender. Ela Exatamente. não pode suspender. Até porque Exatamente. a gente, para prescrever, a gente tem uma base, tem uma causa. Exatamente. E eu já vi acontecer em prática de discutirmos densidade calórica, densidade energética, e não ser respeitada a evolução da densidade energética. Ok. Pois é. Criou-se a discussão. No momento que eu pautei isso, se explicou, pronto, acabou a... Pois é. Enfim, a dúvida, exatamente. Né? Mas exatamente, mas não. Essa ideia, para mim, é muito complicado eu aceitar isso. Né? Mas às vezes é pontual, né? Os problemas realmente vão existir, vão trazer esses papéis, né? Isso. Nájila, nosso tempo vai acabar. Gente, se vocês têm perguntas, então tá. mandem, porque esse Instagram é ingrato. E o papo tá ótimo, e eu mesma aqui tenho mais umas 10 perguntas para fazer, porque é uma oportunidade única. Mas eu queria que você nos trouxesse, eu gostei disso, né? Porque você falou assim, depende do estado inflamatório do paciente. Né? Então, faz um resumo assim, dessa avaliação e de conduta. O que a gente tem visto nos estudos é que, por exemplo, a nutrição, quando o paciente está com uma inflamação, uma PCR de 100, maior do que 100, a gente já não consegue mais ver que a nutrição tem influência ou impacto no prognóstico, né, da recuperação desse paciente. E a gente vê que a nutrição tem um papel importante quando essa PCR fica entre 50 e 100. Então, assim, lógico, nos níveis mais baixos também a gente observa, né, esse impacto, mas a gente tem um tempo aí para agir e que é por isso que é importante, porque a inflamação, quando chega a um ponto que você não consegue mais, né, trazer essa capacidade de melhorar essa competência imunológica desse indivíduo. Ele já vai estar comprometido a um ponto que não consegue mais, tá? Então, alguns trabalhos já estão começando a avaliar esse nível esse ponto, esse estágio, ponto, né? de corte, esse ponto de corte. Excelente. Né? Para poder... Eu acho que não é só em tamanha gravidade, não. Tem situações, inclusive, que quando a gente aplica algum teste genético, e eu comento isso em aula, tem pessoas que não respondem ao ômega 3. E não estou falando de paciente crítico, tá, gente? Estou falando agora no consultório. Tem pessoas que não respondem. Para com essa reprodução em massa de vitamina D e ômega 3. Em resumo, é isso, tá? Não, claro, né? Aí eu fiquei curiosa. E aí, como é que fica esse raciocínio dentro do UTI, né, Nájila? Como que a gente pode, Nájila, estimular esse pessoal a se preparar um pouco melhor para essas questões da UTI, da atuação da UTI, sem ser utopia? A Nestlé, né, ela até o projeto Avante deles, eles fizeram um curso agora de terapia nutricional em UTI, bem específico, diante da deficiência do mercado de ter um profissional, né? Eles abriram um curso, inclusive tem prova,
tem pontos reconhecidos pela Braskem, são profissionais maravilhosos que estão dando aula, né? Profissionais de ponta que estão oferecendo as aulas, que estão Inclusive, participando das aulas. Eles também ofereceram um curso para pacientes com Covid na UTI, né? Eles também têm um curso específico para pacientes com Covid na UTI. E é interessante porque, assim, eles estão exatamente vendo a deficiência do mercado, não? Entendeu? Eles estão vendo a deficiência do mercado porque não tem. Principalmente agora com essa situação do Covid, que foi necessário você ter muito mais nutricionistas agindo, né, e trabalhando em equipe multidisciplinar com os doentes críticos, e você não tinha, né, aquele preparo, aquela experiência, aquela formação mais específica para aquele momento, não se tinha. Então, foi o que desencadeou já desde o meio do ano, acho que foi junho, que eles lançaram, né? Inclusive, eu coloquei como parte do currículo de estágio curricular, eles terem essas horas de estágio, meus alunos. Olha, que bacana, quem quisesse fazer, eu estaria dando esses... que as pessoas têm que entenderem, né? Avaliar a desnutrição na clínica, no consultório, é uma situação. Avaliar a desnutrição sim, totalmente diferente. Completamente distinto. Então, isso é muito bom. Sabe que agora a gente vai lançar a segunda turma do treinamento Atende Nutri. E uma das candidatas para a seleção do dia 10 de dezembro, ela vem da área hospitalar. E aí eu fiz questão de chamar no WhatsApp e dizer, olha, você está consciente que eu não vou entrar nas questões da nutrição hospitalar, eu vou falar da nutrição clínica para atendimento em consultório. É bem diferente a abordagem. E ela, não, é que eu, ao contrário, eu trabalhei muito em hospital, então agora, para vir para o consultório, eu quero adaptar a linguagem, enfim, né? Então, eu fiquei com esse medo de esclarecer, inclusive, porque o paciente hospitalizado é uma atenção especial ao estado. Está falhando um pouco, tá? Diferente de outros estágios, né? Bom, gente, o nosso tempo está acabando. Que triste, não creio. Obrigada, querida, pelo convite. Super agradeço a essa participação. Também. Muito obrigada, viu? Você, como sempre, contribuindo lindamente conosco, trazendo essas informações e esclarecimentos. Eu acho que a gente teria que fazer mais lives para poder discutir detalhes, né? E protocolos específicos, inclusive por patologias, que também eu acho que são particularidades. Muito lindo o seu trabalho, Nájile. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Vanessa. Obrigada, tá? Parabéns também pelo seu trabalho e por tudo que você faz e sempre fez, tá bom, querida? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero vocês no grupo do Telegram e a gente vai liberar alguns materiais para vocês. Essa live fica no YouTube. Entrem lá para acompanhar depois. Obrigada, gente. Boa noite a todos vocês. Tchau, querida. Tchau.